gurizada, beleza? Cara, hoje eu quero levar um papo com vocês sobre uma das figuras históricas mais importantes. Olha, poucos nomes são realmente vale a pena lembrar na história. Poucos nomes realmente merecem ser chamados de o Grande. É, mas esse é um deles. Napoleão Bonaparte. Isso aí. Cara, Napoleão não foi só um líder militar ou imperador da França. O cara foi praticamente um fenômeno da natureza. Tão destrutivo e tão devastador quanto um terremoto ou um tsunami. Não tô brincando, eu não tô exagerando. Napoleão Bonaparte foi o cara que basicamente deu fim ao primeiro processo, ao primeiro momento da Revolução Francesa. E colocou pela primeira vez uma instituição estatal moderna, né? Um sistema de Estado moderno. Vou explicar tudo bonitinho para vocês. Maravilha? Então vamos conhecer um pouco sobre essa figura lendária, quase mitológica, que é Napoleão Bonaparte, a Era Napoleônica. Beleza? Então vamos nessa. Ah, Bom, Napoleão nasce em 15 de agosto de 1769, em Ajaccio, lá na ilha da Córcega, né, uma pequena ilhota Córcega. Tá bem aqui bonitinho, Ajaccio, tá? Bonitinho. E já aos 10 anos ele já tinha entrado numa escola militar. Ele era um filho do meio, se eu não me engano ele teve 5 irmãos, né? Duas irmãs e 2 irmãos. E ele era o filho do meio. E ele tinha entrado numa escola militar, né? Jovem ainda. Foi aí que ele nasceu, ali, nessa casinha aí, nessa casa. Ele era uma família de classe média, né? O pai dele era advogado, a mãe dona de casa, né? Muito religiosa. Nessa, a casa dele hoje em dia é um museu, é um museu. E cara, Napoleão sempre foi um rapaz muito talentoso, muito talentoso. Mesmo sendo o filho do meio, ele meio que liderava os irmãos, sabe? Ele tinha essa personalidade de líder desde muito cedo. Quando o pai dele faleceu, ele tinha em torno dos seus 14 anos, ele meio que virou líder da família, meio que o chefe da família, mesmo não sendo o mais velho. Isso foi bem interessante. Quando ele completou 10 anos, ele começou a estudar no Colégio Militar de Brienne, né? E fazendo parte depois da escola de artilharia. Quando ele tinha 14 anos, ele fazia parte da escola de artilharia. Não era o melhor atirador, não era o melhor atirador, era o 40º da turma, mas uma coisa que os seus professores notou rapidamente é a sua capacidade estratégica e principalmente no campo da matemática. Napoleão Bonaparte foi um grande estrategista por conta da matemática. Então ele estuda por um bom tempo em colégio militar, lá ele se forma, ele já sai até como tenente do exército, muito cedo, aos 17 anos ele já era tenente do exército. Isso era comum na época da Revolução Francesa. Esses tenentes, até generais meninos, como falavam, né? Na época da guerra, principalmente contra a Prússia e a Áustria, no meio da Revolução, muitos generais, muitos soldados de alta patente acabaram morrendo durante a guerra. Então precisavam ter reposição muito rapidamente. Então Napoleão não era o único general, ou melhor, tenente na época, menino, muito jovem. Né? Não é bem isso que chama atenção na carreira militar de Napoleão. Não é o fato de ele ter alcançado patentes militares tão cedo. Se você parar para pensar, com 20 anos, 22 anos, a gente mal termina uma universidade. Né? A gente está entrando muitas vezes numa universidade. Quanto mais chegar ao patamar de general, né? de capitão do exército. Napoleão foi general do exército francês aos 24 anos. Mas ele não era o único, que fique claro isso. Enfim, ele estuda lá. E é nessa época que ele recebe a notícia da morte do rei. Aí acontece o famoso boato que ele teria rido, né, gargalhado dentro da sala de aula. A gente não sabe se isso é verdade, né? Eram boatos da época sobre Napoleão, que ele tinha rido da morte de Luís XVI. Eu não sei se é verdade, mas eu gosto de pensar que era verdade, que é verdade sim. Mas enfim, ele do meio da revolução, na época ele era contra, por muito tempo ele foi contra a revolução.
ele foi contra a Revolução toda baderna. Ele era um cara que ele valorizava muito a ordem militar. Ele valorizava a ordem. Ele não gostava de revolução. Na verdade, nunca gostou. Mas quando a França se torna uma república lá em 1792, depois da prisão de Luís XVI e de Maria Antonieta, ele passa a apoiar essa república, e no primeiro momento ele vira um soldado filiado aos jacobinos de Robespierre. Depois ele muda de lado, percebendo o radicalismo de Robespierre, e dos jacobinos. Napoleão nunca gostou de radicalismo político. Ele sempre gostou dessa coisa mais ordenada. Se fosse hoje em dia, Napoleão seria um cara de direita, que não gosta de revolução, gosta de reformas e de uma certa organização estatal, né? Uma organização estatal. Mas vamos lá. Até então ele não tinha tido muitas oportunidades militares, né? Lutou em nome dos jacobinos no norte da França, mas nada muito relevante. Para ele, a oportunidade aparece mesmo no dia 4 de outubro de 1795. Ali a oportunidade dele aparece. Nessa época, a França era governada por um grupo de políticos girondinos, era em torno de 400 membros, chamado Diretório. Esse diretório tinha um líder, uma espécie de primeiro-ministro, que era chamado de presidente do diretório. Esse presidente do diretório era eleito a cada 2 anos. Beleza? Então, era um grupo extremamente corrupto, muito perigoso, e basicamente governava para eles. A França ainda estava numa situação caótica, fome generalizada, miséria generalizada, nada tinha mudado de fato dentro das condições sociais da França. Mas beleza. E Napoleão vence uma batalha muito importante para a República Francesa, para os girondinos. Que batalha foi essa? Foi muito louco. Um grupo de monarquistas que queria o retorno da monarquia, estava invadindo Paris. 30 mil homens invadindo Paris. E, mano, na época, boa parte das tropas francesas estavam lutando na Itália, contra o exército italiano, que queria também combater a revolução, e contra os austríacos, que queria, né, uma revanche contra as derrotas que haviam sofrido em 1791. Então, basicamente, Paris estava desprotegida. O que tinha protegendo Paris? 5 mil soldados da polícia municipal. E na época, o Napoleão já era general, né? Isso em 1795. Napoleão tinha seus 24 anos, ele já era general do exército, só que um general sem tropas. Na época, no governo francês, os generais só recebiam salário se estivesse combatendo, estivesse no campo de batalha comandando tropas. Na época ele não tinha isso, ele não tinha dinheiro nem pra, por exemplo, comprar sua farda, nem pra arrumar a farda. Ele usava a farda toda esburacada, sabe? Até falavam que ele tinha vários buracos na bunda, sabe? De tão ruim que era a farda dele. Então ele estava sem soldados na época para comandar. Ele estava em Paris na época. Então havia 5 mil soldados da polícia, liderados ali pelo chefe de polícia de Paris, e Napoleão como general. Como lascou tudo, porque estavam 30 mil monarquistas prontos para invadir Paris e derrubar a República. Quando Napoleão viu o tumulto que estava acontecendo no centro de Paris, ele foi até o chefe de polícia, né, e falou: "E aí, o que está acontecendo? Que tá vendo?" Aí explicaram toda a situação pra ele. Falou: "Não." Olhou no mapa e falou: "Vocês estão fazendo tudo errado." "Tá, mas quem é você?" Sou Napoleão Bonaparte, sou general do exército, e o que vocês estão fazendo tá tudo errado, vocês vão acabar destruindo a república. Eu sei como liderar. Faz o seguinte." Ele já chegou dando ordem, sabe? Chegou dando ordem. Chamou um outro general que estava por perto, Murat, que futuramente seria o seu cunhado, né? Chame Murat, é um homem poderoso. Peça para ele liderar os soldados, colocar atiradores nas casas mais altas
das ruas mais estreitas, e coloca barricadas nas ruas maiores. Temos que fazer os monarquistas irem para as ruas mais estreitas. Lembrando um pouco da tática de 300. Pegue todos os canhões que estão em Versalhes, traga-os imediatamente, e eu quero balas pequenas, quero munição pequena. E colocou todo mundo para trabalhar. Alguns membros do diretório que estavam ali presentes falaram: como assim o cara já chega dando ordem? Ele falou: eu vou salvar Paris, só que é o seguinte, não me responsabilize pelas mortes e pelo sangue derramado. Não me responsabilize por isso. Manda ver, cara. E foi. O plano dele era funilar esses 30 mil em ruas estreitas e colocar uma série de ataques coordenados com canhões, com vários tiros, com balas menores, e em seguida artilharia em regiões altas, onde eles teriam visibilidade, mas também difícil acesso para os monarquistas que estavam invadindo. Mano, foi perfeito. Foi perfeito, funcionou. O ataque saiu perfeitamente. 5 mil soldados conseguiu derrotar 30 mil com um pouco de estratégia, um pouco de matemática que Napoleão utilizou. O cara era um estrategista nato. E por conta disso ele acaba ganhando tropas para comandar na Itália como uma espécie de recompensa, como um presente dado pelo diretório. É nessa época que Napoleão conhece a sua futura esposa, Josephine. Na época ela era viúva, já tinha 2 filhos mais velhos, uma menina de 14 e um garoto de 16. Ele na época tinha 24. Ela já tinha mais de 40 anos na época, se eu não me engano. E ela era viúva, né? O marido dela morreu na época da Revolução, foi guilhotinado pelos tribunais de Robespierre, né? E pelo Comitê de Salvação Pública. E eles se conhecem meio que por acaso. Ele estava indo em algumas casas de mulheres ricas e para pedir como doação tecidos para ele arrumar a farda dele. E em uma dessas casas, ela estava numa dessas casas com mulheres ricas, tomando chá, né, conversando. Ela vivia de pensão que ela estava recebendo do exército. E tanto que até o nome dela era diferente. Ela, né, tinha vários amantes, né, ela se divertia na alta sociedade, e ela dizia que o nome dela era Rose. Enfim. E ela estava na casa dessas mulheres, e o Bonaparte, né, bate lá na porta, né, fala que queria ver se tinha alguns tecidos para doação, né. Elas chamam ele, né, pra casa, e elas começam a meio que tirar sarro dele, né, ficar enchendo o saco dele, ele todo sério. O Napoleão era um homem muito sério. E a Josephine começa digamos, a provocar ele, né? Dizendo que ela viveu na América, né? Ela viveu na região da Louisiana. E dizendo que nas colônias americanas, ela, quando jovem, caminhava pelos campos de cana-de-açúcar e nadava nua nos lagos americanos, né? E que lá era muito quente, sabe, deixando o cara doido. E ele de resposta fala, né, olha, eu também vim de um lugar distante, mas lá as mulheres raramente tomam banho, e quando tomam banho vestidas porque elas se dão o respeito. Nossa, velho, nossa, ignorante, quadrúpede, né? Aí ele pega e dá as costas e vaza, né? Ela vai atrás dele. Aí antes de sair da casa, ele se volta pra ela, entendeu? Já meio quase abraçando ela. E fala: te vejo amanhã então? Ela: como assim? Não falei nada. Mas eu quero. Vou ver, não vou? Ela: tá bom. O cara era assim, mano. O cara chegava e pegava, tava nem aí. Tá, então ele era muito decidido, sabe? O cara era muito enfático naquilo que ele queria. Então foi assim que eles se conheceram, né? Ele investigou toda a vida dela, né? Soube tudo sobre ela. E ele, né, acabou propondo casamento pra mulher, né? Propôs casamento pra ela e ela aceitou. Ela o amava?
ela tinha um respeito por ele, uma admiração, né? Mas amar eu acho difícil. Ele sim, ele era louco por Josephine. Foi a grande fraqueza de Napoleão, foi Josephine. Mas enfim, eles se casam e ele parte para a Itália, né? E lá ele consegue vitórias incríveis, né? Ah, verdade, ele compra uma mansão para ela. Com as vitórias que ele tem na Itália, ele ganha uma grana legal. E nossa, ele compra uma mansão, a Malmansion, Malmansion, alguma coisa, eu não sei falar essa meleca em francês, Malmansion, é a mansão má, e onde aconteceram assassinatos horríveis há muito tempo, né? E ele comprou a mansão, ela adorou, sabe? Decorou ela toda com o dinheiro dele. A família Bonaparte, os irmãos, a mãe dele odiava ela. É porque ela não tinha uma fama assim muito respeitável na França. Uma mulher que vivia muito nas noitadas, tinha muitos amantes. Então se falava muito mal de Josephine por toda Paris. E a família Bonaparte não apoiava o casamento dos dois, principalmente a mãe. A mãe dela, tanto que ela nunca deu parabéns pra Josephine, nunca escreveu, elas nunca se falaram diretamente. Ela nunca aceitou o casamento, mas Napoleão cagava e andava para isso. Bom, como eu disse, Napoleão teve muitas vitórias na Itália, né? Vitórias incríveis com um número de soldados bem inferior ao número dos italianos, lembrando, usando sempre matemática. E isso fez com que ele começasse literalmente a sustentar o governo francês, sustentar o diretório com suas vitórias. Porque quando se vence guerras, você conquista territórios, você conquista riquezas, minério, ouro, e tudo isso era levado para a França. Então o nome de Napoleão começa a ser visto como sinônimo de vitória. Fora isso, Napoleão tinha um apelo muito grande com os próprios soldados, porque ele não era um general igual os outros que ficavam em cima de um cavalo observando tudo de longe a batalha rolar. Quando você enfrentava um exército de Napoleão, a primeira coisa que você via era um baixinho correndo com a bandeira da França indo em sua direção, entendeu? Era Napoleão. Napoleão ele lutava na linha de frente junto com os soldados. Isso fazia com que os caras gostassem muito dele, sabe? Admirassem muito ele. Caramba, o meu general tá aqui comigo, lutando, colocando, dando a cara a tapa. E é muito louco que ele nunca foi baleado mortalmente, né? Ele sofreu ferimento no ombro e um na perna, mas só, nunca foi mortalmente ferido. O bicho tá louco, mano. Nasceu com a bunda virada pra lua. E mesmo em derrotas, ele sofreu derrotas, claro que ele sofreu derrotas. Os soldados admiravam ele tremendamente. Então foi. O cara era muito admirado pelos soldados. Ele começou a fazer fama dentro do exército e também fazer fama entre a população francesa. O poder de Napoleão estava crescendo. E esse poder estava tirando o sono de muita gente na França, principalmente dentro do diretório. Porque eles tinham medo do diretório perder a importância e Napoleão ou qualquer outra pessoa acabasse tentando assumir o poder de novo, como fez Robespierre. Esse era o medo deles. Olha, Napoleão queria isso? A princípio, não. Tanto que foi oferecido o poder político a ele. Quando ele volta da campanha da Itália e volta para Paris, um membro do diretório, Talleyrand, Monsieur Talleyrand, já tinha sido, participou das revoltas na Revolução Francesa, participou do governo de Robespierre, né, ajudou a condenar muitos. Ele foi um dos que assinou a condenação de Luís XVI. E, enfim, era um homem perigoso. Ele era manco, sabe? Usava uma bengala, falava manso, mas era um homem muito perigoso. E ele vai até Napoleão para levar uma conversa com ele, né? Fala, e aí? Cara, você tá crescendo no exército, hein? Você... Muito bom, hein, mano? Você tá fazendo um puta de um trabalho massa. Ele valeu. Mas e aí, o que você quer? Então, você tá famoso, né? Você tem aí abertura política,
O seu irmão já está no diretório. Realmente o irmão dele, José Bonaparte, fazia parte do diretório nessa época já. E aí? E aí o quê? Tem interesse em política? Aí, né, que isso? Claro, não era isso que eles falavam, não interessa. É, tem não, que isso? Não tem interesse em política não gosto de política não. Tá, mas o que você quer então? Quer saber mesmo o que eu quero? Conta aí. Prometo que eu não conto pra ninguém. Ah, pode contar, dá nada não. Olha, depois que eu terminar lá na Itália, eu tava muito interessado em me candidatar na academia de matemática na França, aqui na França, em Paris. Queria ser, como assim, ser professor de matemática? É, só isso? É, dá pra ser? A gente ajeita. Olha, a expectativa dele era essa, entendeu? Ganhar uma grana, deixar a família bem e ser professor de matemática. Olha que doideira, mano. Então, tá cada louco nesse mundo ser professor de matemática, eu, hein? Bom, o então, a princípio ele não tinha o menor interesse. Né? Só que pra ele percebeu que pra ele se ajeitar na vida, pra ele ficar tranquilo, né, e não precisar, digamos, se preocupar mais com a República e muito menos com a França, ele precisava garantir que a França não teria mais problemas. E na cabeça dele, a França só deixaria de ter problemas se ele eliminasse o maior inimigo da França, a Inglaterra. Hã? A Inglaterra. E para eliminar a Inglaterra, ele precisaria de um lugar. Ele precisaria ir para um cantinho. O Egito. Napoleão precisaria ir para o Egito para eliminar a Inglaterra. O que isso tem a ver? Saca só. A Inglaterra era a maior potência econômica do mundo. Estava aí entrando na sua era da indústria, né, na sua revolução industrial. E por mais que a França tentasse crescer economicamente, enquanto a Inglaterra existisse, seria um concorrente poderoso demais. Não teria como a França crescer com a Inglaterra sendo concorrente. Seria o mercadinho do seu Zé tentando competir com o Carrefour. Não vai dar não. Não tem como. Então ele pensou em ir para o Egito. De novo, o que isso tem a ver? O Egito era uma rota comercial importantíssima para a Inglaterra. Era por ali que muitos dos seus produtos iam e vinham da África e da Ásia. Produtos como especiarias, produtos como tecidos, a seda. Então, muita coisa vinha da Ásia e da África, e também ia produtos da Ásia e da África, mas ia pelo Egito, ali pelo porto de Alexandria. Então o que ele pensou? Eu vou fechar essa rota comercial no Egito para fazer a Inglaterra perder dinheiro. O objetivo dele não era derrotar a Inglaterra, invadir a Inglaterra. Ele sabia que não dava para fazer isso. Não era possível fazer isso. A Inglaterra tinha a marinha mais poderosa do mundo, e a Inglaterra é uma ilha, não sei se vocês já repararam. Então não dava para simplesmente derrotar a Inglaterra. A Inglaterra teria que ficar sem recursos, e para isso tem que atacar o bolso. Então eu vou fechar essas rotas comerciais no Egito e fazer a Inglaterra perder dinheiro. O que deu disso, galera? Mano, na próxima aula eu conto pra vocês o que deu dessa aventura de Napoleão no Egito, e foi realmente uma aventura sangrenta, mas foi. E conto como Napoleão também tomou o poder em um plano absurdo, que foi muito ajudado pela sua esposa Josefina. Beleza? Mas isso fica pra próxima aula. Espero que tenham gostado. Estudem.